Olá, a paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora nesse terceiro trimestre iniciando, estamos na segunda lição. Nós estamos estudando esta revista que traz como título Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Olha só, aqui nós vamos falar ter muitas lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústias, né? Olha só, nós hoje estudaremos aí a segunda lição. Mas antes, eu quero falar aqui sobre o autor, né? O comentarista desta revista, que é o Bispo Abner Ferreira, presidente da CONEMAD do Rio de Janeiro, Convenção Estadual de Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro, e também é presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira. Ele é o terceiro vice-presidente da CONAMAD. Ele é advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista e conferencista. E um homem de Deus, né? Olha só, segunda lição que nós iremos aqui estudar. Eu quero aqui agradecer a oportunidade e ali parabenizar o departamento aí da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Jairo e todos que compõem. O nosso pastor Benjamin, pastora Simone. Antes eu quero aqui fazer uma oração. Vamos orar aqui pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos abre a nossa mente, nosso espírito, para que nós podemos aprender e receber mais aqui desta lição maravilhosa da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, meu Pai, nesse momento aqui eu quero lhe pedir a tua proteção, a tua bênção, que o Senhor, meu Pai, traz para nós o entendimento desta lição, Pai, essas lições aqui maravilhosas que a gente tira aqui desse texto, meu Pai. Nos abençoe quem está nos assistindo e ouvindo neste momento, meu Pai, que todos possam aprender de Ti, através da palavra e desse estudo maravilhoso, meu Pai, que foi preparado com muito carinho. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Pois bem, após esta oração, vamos agora iniciar. A segunda lição traz como título As adversidades geram oportunidades. As adversidades geram oportunidades, segunda lição. Olha só, texto áureo, diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha só, egípcio, Gênesis 39, 2. Verdade aplicada, uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Olha só, no texto áureo, nós lemos que o Senhor estava com José. Logo no texto áureo, a gente já percebe que o Senhor era com José. Por onde ele passava, aonde ele estava, Deus estava com ele. Olha, é necessário, para ter sucesso, para vencer as adversidades, estar com o Senhor. O Senhor estar conosco. Porque se Ele não estiver conosco nas adversidades, nós não venceremos. E a verdade aplicada, uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. E nós sabemos que José tinha uma comunhão íntima com Deus muito grande. A gente vai perceber isso durante aqui as lições. O objetivo da lição aqui é expor que as crises nos tornam mais fortes. É o primeiro objetivo. Expor que as crises nos tornam mais fortes. Segundo, destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. Olha aí. Terceiro, mostrar que nada
pode nos afastar de Deus. Olha aí, os textos de referências, vamos ler Gênesis 37, o 19, o 20, o 23, o 24 e o 28, aqui para a gente situar nesta lição, nos estudos que serão aqui ministrados. Olha só, versículo 19 em diante. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-nos e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Olha só, a introdução diz que mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão da sua fé e confiança em Deus, que estava com ele todo o tempo. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Nós podemos observar no texto que nós lemos aqui que há um conflito. Há aqui traições, invejas dentro da própria família. Há uma crise aqui gerada. Começa aqui a adversidade de José e é terrível, porque nasce da própria família. Mas mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão da sua fé. Ele tinha confiança em Deus. A fé deste homem em Deus era muito grande. Então, a princípio, para vencer a adversidade, a nossa fé tem que ser muito grande. Nós temos que ter uma comunhão muito íntima com Deus, porque se nós não tivermos uma comunhão íntima com Deus, com certeza não venceremos. Mas se temos uma comunhão com Deus e a fé que nós temos alcança o coração de Deus, com certeza nós venceremos, porque tudo posso naquele que me fortalece. O tópico 1 aqui da lição, a inveja dos irmãos de José. Nós vamos falar aqui da inveja, aquilo que começou, que culminou tudo aqui as adversidades. Né? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações dos seus irmãos. Olha aí, a inveja dele, a situação. Que situação? Há uma crise. 1.1 aqui, uma crise na família. A postura de José no seio familiar e a preferência de Jacó por José gera ciúmes, gera inveja. Olha aí a primeira crise. Porque nós podemos observar aqui que em Gênesis 37, 3, nós podemos até ler aqui, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Olha aí, 37, 3 de Gênesis. A preferência de o pai dizer que gosta mais, que ama mais um filho do que os outros. Por quê? Continuando aqui o texto, porque ele havia nascido na velhice e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com José amigavelmente. Olha a crise aqui gerada. Quando o pai se diferencia um filho do outro, olha o que acontece. Então nós como os pais, a gente tem que ter cautela. A gente não pode demonstrar um amor mais um outro, né, do que o outro. Temos que ser, tem que ser igual. Os irmãos começaram a crise aí. Meu pai gosta mais de José. Meu pai ama mais José. Não, nós não queremos saber mais desse nosso irmão. O ódio foi tão grande, cresceu na vida, no coração deles,
que eles sentiram inveja. Mas a inveja parou José? 1.2. A inveja não pode parar. Olha, a inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a seus filhos. Isso, Jacó provocou o sentimento. A inveja possui um sentimento egocêntrico, pois só sente bem quando é o centro das atenções. A pessoa invejosa, ela quer ter o centro das atenções. É por isso que ela começa a odiar. Porque um começa a falar do outro, olha, ele é o sábio, ele que é o cara, ele que faz. Isso gera um ódio, e a outra pessoa que já tem isso no coração, ele começa a demonstrar. E o sentimento pode virar um sentimento de ódio para a morte. Foi o caso dos irmãos de José. Mas pararam? José não pararam. Não pararam. Então a inveja não pode parar, mesmo que isso aconteça com você, conosco, comigo. Né? Talvez já aconteceu isso com você. Na sua família, você se sentiu, né, inferior, ou vice-versa, outras pessoas deu preferência para os outros irmãos do que para você. Né? Mas isso não pode brotar no coração. Isso não pode um servo de Deus brotar no coração. Se Deus deu sabedoria para aquela pessoa, se Deus deu o dom da palavra para o seu irmão, para outra pessoa, ou para você, amém. Cada um é capaz. Tinham 12 discípulos e cada um tinha sua capacidade, um diferente do outro. Deus usou da mesma forma, um de cada, né? Da forma que a capacidade que a pessoa tinha para desenvolver tal função. Mas não parou José. 1.3, seus adversários irão tentar fazer você parar. Olha aí, muitos tentaram parar por causa daquilo que você é ou tem. Vão tentar parar. José era muito inteligente. José tinha uma sabedoria muito grande e, principal, ele tinha Deus na vida dele. Porque Deus era com ele e ele era com Deus. Nós vemos que José tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Isso é muito forte, é muito grande. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, é a mesma forma que se você tem intimidade com uma pessoa, numa família, você entra dentro da casa da pessoa, você tem intimidade com ele. E quando você tem intimidade com Deus, você entra na presença de Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, como que você vai entrar na presença de Deus? Intimidade com Deus fala de oração, de jejum, de fazer a vontade de Deus, de obedecer, de se dedicar. Isso é ter intimidade com Deus. Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Vou andar com Deus se não estiver de acordo? Não tem como. Os irmãos não estavam, queriam ódio, mas José o tempo todo com eles. Então, os adversários tentam, né? Não é novidade quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus, desfruta de bênção, surge possibilidade de ser alvo de inveja. Não é? Fulano prega, fulano tem uma... infelizmente isso acontece, não poderia acontecer, né? Mas acontece, mas não pode te parar. Amém? Então, olha só, os seus adversários irão tentar. Fazem de tudo para tentar barrar você. Fizeram com José. Os seus irmãos foram adversários dele naquele momento. Maldade, lançaram ele na cova. Lançaram ele numa cova para poder dar um sumiço nele. Mas isso não adiantou. Nós lemos a história que José sonhou. Olha, José sonhou e contou um sonho. Era um sonhador. Ele contou que estava criando feixes. E os feixes dele estavam grandes. E os seus irmãos vinham do campo, ajuntou os seus feixes perto dele. E ele fala para os próprios irmãos e para o pai que os feixes dele se curvaram perante o feixe de José, que se empiou e ficou grande. Os próprios irmãos disseram assim, mas você então vai governar sobre nós? E nós vamos se curvar a você? O próprio pai também fala, meu filho, nós vamos se curvar a você? Então cria aí o coração, a maldade nasce aí no coração deles, a inveja terrível. O que esse cara está pensando? Daqui a pouco ele conta outro sonho, que as estrelas se curvam para ele, não?
a lua se dobra, e aí é o fim para os irmãos. Então eles armaram para que jogasse ele na cova, para que depois pegasse a túnica que o pai dele deu para ele, porque o pai dele fez com muito carinho, cheio de cores, especial para ele. Pegaram a túnica e rasgaram e molharam no sangue de um bode para dizer para o pai que o filho tinha morrido. Olha aí. Iam matar ele, depois resolveram não matar e venderam ele. Mas não mataram porque Deus tinha um plano na vida dele. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, de um servo dele, pode o adversário tentar contra a vida dele, os invejosos tentar com a vida dele. Mas se ele tem intimidade com Deus, se ele anda com Deus e Deus está com ele, nada há de acontecer. Então nós temos que entender isso. O 2 fala da traição dos irmãos de José. A história do jovem José encanta muitos por causa da sua entrega total ao Senhor. Ele entrega total. Isso iria uma inveja dos irmãos tão grande, porque ele se entrega. Ele entrega muito, né? Então a primeira crise aqui que aconteceu da traição dos irmãos foi afastado de quem ele ama. Ele foi afastado. Aqui o autor traz o seguinte: a palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Podemos dizer então que toda traição envolve mentira. Não mentiram? Falaram que José, um animal tinha pegado ele, tinha estraçalhado ele. Mentiram para o pai. Traíram o seu próprio irmão. Todos eles. A exceção de Rubens, que queria, mas entrou no meio de todos, né? Aceitou o fato. Porque quando uma pessoa não quer, ele entra na frente, né? Mas aceitou. Mas a verdade é que os irmãos eram mais irmãos, né? Muitos irmãos, né? Mas olha só, afastou ele dessa forma aqui, afastou do pai. O pai que amava tanto o filho, e o filho ao pai, que acabou aí afastando. E é interessante que José tinha 17 anos. E o pai tinha um amor tão grande com o filho e confiava nele. Filho, sobe lá, vê o que seus filhos estão fazendo, meus filhos estão fazendo, seus irmãos, e trazem para mim as notícias. Isso irritava também eles. Porque José relatava tudo para o pai, porque um filho obediente. Ele fazia tudo aquilo que o pai ordenava fazer. Um filho obediente, um filho dedicado, um homem onde ele colocava as mãos era abençoado. E Deus era com ele. A segunda crise, ele era acusado injustamente. Os comerciantes israelitas levaram José juntamente com os outros escravos para ser vendidos aos egípcios, né? José foi comprado por Potifar. Por Potifar. E na casa de Potifar foi tão interessante que Potifar viu o quanto José ele era um menino inteligente, um rapaz útil para a obra, e ele percebeu que tudo que ele colocava as mãos era abençoado, progredia. Então ele confiou tudo nas mãos de José, um jovem, né? Um jovem, ele colocou tudo na mão dele. E ele cuidava de toda a casa e todos os afazeres. E a Bíblia relata que Potifar descansava, só comia, olha só. Mas aí um dia a mulher dele, a mulher de Potifar, teve desejo por José e quis ficar com José. E vocês sabem da história que aí ela acusa ele justamente porque ele fala, não vou fazer isso, porque o teu esposo me confiou tudo aqui nas minhas mãos, me entregou tudo, menos você. E eu vou trair o meu Senhor? De forma alguma. Olha só, ele leva o nome do Senhor primeiro. Ele menciona Potifar, mas primeiro ele está traindo o Senhor. Automaticamente, se ele fizesse isso, traindo também Potifar. Mas ele fala que a intimidade dele com o Senhor, a minha intimidade com Deus é maior. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Então ele, olha só, ele então foi, né, esquecido aí, ele foi acusado justamente. E agora foi esquecido, nós sabemos que foi esquecido por todos.
Porque quando ele foi, automaticamente, que Potifar ficou sabendo, levou ele para a prisão. E na prisão, o carcereiro viu tudo que ele colocava as mãos era abençoado. E ali, quando o carcereiro percebeu, e ele foi organizando aquele ambiente, e o carcereiro confiou nele. Olha só. Só que aí ele conta uns sonhos para um copeiro mor e também um padeiro. Falou que o padeiro ia morrer, né? E o copeiro não. Mas aí o José falou para o copeiro: olha, quando você chegar, você lembra de mim lá para o faraó. E chegou para o faraó, e na verdade eles foram livres, né? E na frente de faraó o copeiro acabou esquecendo e o padeiro morreu. Depois de muito tempo, quando houve que ele teve um sonho, o faraó teve um sonho, aí que se lembrou de José, mas ele ficou esquecido por muito tempo. Olha só, cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Porém, Deus não havia esquecido dele, ao ponto de exaltar. Quando ele revela o sonho de Potifar, de faraó, ele se torna então o governador, e vocês sabem da bênção que José foi. E isso porque ele tinha uma intimidade com o Senhor. O 3 fala da fé em meio às injustiças. Ora, nós estamos falando de adversidades geram oportunidades. Aquilo que podia ser maldição para José se torna então em bênção para José. Os irmãos queriam matar, joga numa cova. Ele é caluniado injustamente pela mulher de Potifar. É esquecido pelo copeiro. Olha, foi traído, a inveja foi grande. Talvez um de nós poderíamos desistir, mas ele não desistiu. Ele não desistiu, porque ele tinha uma fé muito grande. Fé em meio a injustiças. José tinha presente de Deus sobre sua vida. Olha, quando honramos a Deus, somos por ele honrados. 3.1. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. Se nós honramos a Deus, aquilo que Deus determinou para nós fazermos, obedecermos a Ele, viver uma vida de oração, viver uma vida de servo do Senhor, de amar o próximo, amar a Deus acima de tudo, enfim, fazer a vontade de Deus, honramos nossos compromissos, Deus nos honra. E eu sei disso, quanto que Deus nos honra. Então, a gente tem que perceber isso. Deus nunca se esqueceu de José, 3.2. Nunca, jamais esqueceu de José. Eu digo para você, Deus nunca se esquece do teu filho. Pode uma mãe esquecer de um filho que gerou, mas Deus nunca se esquece. Eu quero dizer para você, Deus não esqueceu de você. Em meio a essas crises, tudo o que está passando, Deus há de abrir portas. Deus há de colocar na sua mente e colocar de uma forma para que você crie estratégias para sair dessa situação. Olha aí, José, lá preso, aonde ele colocava as mãos, progredia. Ele era organizado. Deus ama a organização e a limpeza. Deus ama os métodos. Deus criou a organização e quer que nós também temos essa organização. E José era organizado. José era sábio. José era homem de Deus e tinha intimidade com Deus. Deus honrou ele. Deus não deixou nada acontecer com ele acima do normal. Deus sabia que ele suportaria o que ele suportou. Porque Deus nos conhece. E Deus sabe a sua situação e sabe a nossa situação. Então Deus nunca esqueceu de José. Tenhamos sempre a certeza de que mesmo as crises o Senhor não esquece de nós.
Sabe, 3.3 aqui, o segredo da vitória de José? Olha aqui em Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A inveja, a traição de seus irmãos, a triste experiência de ser vendido como mercadores e caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos na prisão, esquecido do copeiro, nada disso fez com que José afastasse de Deus. Nada pode nos afastar de Deus. As pessoas que querem lutar pelas suas próprias forças decepcionam. Nós temos que lutar com o Senhor na frente. Davi disse: eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou com você em nome do Senhor Jesus. Ou no Senhor Deus. Que é do Senhor Jesus, é o nosso Deus. Eu vou em nome do Senhor Deus. E taca a pedra, estica a pedra. Mas Deus que vem com a vitória. Então, eu deixo aqui para vocês essa lição de vitórias, vencendo as adversidades que José venceu. Ele venceu porque tinha fé. Ele venceu porque tinha intimidade com Deus. Ele venceu porque fazia aquilo que aprovava a Deus. Ele venceu porque tinha humildade no seu coração. Olha, a conclusão aqui, as Santas Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou à sua fé no Senhor. E pôs ser exaltado no Egito. Não se esqueceu do plano divino. Olha um detalhe aqui. Ele estava lá, pobre, jogado, entre aspas, na prisão. Os invejosos, os traidores, tudo colocou ele lá dentro. Ele, mesmo assim, trabalhava, honrava o Senhor e tudo que colocava as mãos era abençoado. Depois, ele se tornou governador. Não deixou os princípios. Honrou Deus ainda mais. Perdoou os seus irmãos, tudo o que ele fez. Coração perdoador. O segredo da vitória é fé e ter um coração perdoador. José venceu porque era perdoador, tinha um coração de fé e intimidade com Deus. Então, deixo essa lição aqui, reflexão para nós. Vencendo as adversidades. Está em crise? Estamos passando um momento difícil? Tenha fé no Senhor, que nós venceremos. Um grande abraço a todos. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês e que essa lição que mexeu muito comigo, vencendo as adversidades aqui, as crises, a vitória vem dele, do nosso Senhor. Deus abençoe a todos.